Capítulo 12. Hoje é culto de quê? Até no final do culto nós vamos falar isso. Ele está começando qual campanha mesmo? Eles não pegaram ainda, deixa eu ver até aqui atrás. Não é ainda. Todos encontraram? O último livro da Bíblia? O último livro da Bíblia. Não é o último livro da Bíblia, não, Gênesis. Não é o último livro da Bíblia, Gênesis? Olha, vocês vão dissimular, hein? Agora, vira a sua Bíblia e me traz pra frente, vamos ver se não é o último. E aí? Glória a Deus. Tem que interagir com o público. A última, Deus começou com Abraão assim, olha. Deus mandou Abraão sair da sua terra e da sua parentela, da casa dos seus pais. Só isso. Só isso. Bata suas palmas para mim, Jesus. Desce não, cara. Cadê o Mila? Ele subiu. Cadê ele? E ela tá lanchando, cara. Você só tá carregando a luz do mundo e tem esse privilégio, hein, gente? Lanchar. Né? Muito bem, né? Respira fundo, igreja. Respira aí fundo. Bora, calma. Glória a Deus. Deus foi bem expresso, bem claro com Abraão. Sim ou não? Deus falou para Abraão: sai do meio da sua parentela. Sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus está falando para Abraão: sai do meio do seu pai, do lado de sua mãe, porque eu vou te mostrar o lugar. Olha ali aquela palavra: Abraão, sai do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Deixa eu te mostrar o lugar para Abraão. Deixa eu falar: Abraão, vá para o lugar que eu vou te mostrar. Deus foi claramente com Abraão. Então Deus nos mostra que a sua palavra não vacila. Então Deus nos mostra que a sua palavra é mais clara do que uma água cristalina. Então Deus nos mostra que a sua palavra não tem dois termos, é um só. Sai do meio da sua parentela e da casa dos seus pais e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus está falando para Abraão: no caminho vai ter desafio. Deus está falando para Abraão: no caminho vai ter problema. Deus está falando para Abraão: no caminho você vai sentir vontade de desistir. Deus está falando para Abraão: no caminho você vai ter problema também. Mas vai, porque eu vou te mostrar o lugar. Deus tem uma ordenança para Abraão. Agora Abraão, nós não sei muito bem. Por que, pastor? Me perguntaria assim: por que, pastor? Porque Abraão levou Ló. Abraão levou Ló. Deus mandou Abraão: sai arrastando a sua parentela. Abraão, sai da casa do seu pai. Vá para o lugar que eu vou te mostrar. Sobre a vida de Abraão havia uma promessa. Não sobre a vida de Ló, era sobre a vida de Abraão que havia uma promessa. Não era sobre a vida de Ló. Temos que entender que quando Deus fala comigo alguma coisa comigo, não é para terceirizar, não é para falar com o próximo, não é para falar para a terceira, é comigo que Deus está falando. Nós temos que entender que quando Deus levanta, Deus levanta, é você, não é fulano, não é ciclano,
quando Deus manda correr, é você que quer ver volta. Quando você vai ficando, quando Deus te levanta, vai, é pra você ir, Abraão até entendeu, quando Deus falou, sai, Abraão. Talvez Abraão naquele momento foi um alívio. Talvez Abraão naquele momento foi um alívio. Sair da casa dos pais. Mas a Bíblia, se ler mais direitinho, Abraão já era casado. Abraão tinha sua esposa Sarai. É isso mesmo? Que era casado com ele. Então, entendendo que foi um alívio para ela, pastora, sair do meio da casa dos pais. Com certeza que ela começou a falar, ei, glória, agora nós vamos ter o nosso cantinho. Nós vamos ter o nosso lugar. Mas só que Abraão não escutou direito. Porque Deus mandou ele sair. Não é para ele carregar fulano e ciclano atrás dele. Sim ou não? Verdade. Muitas vezes nós até escutamos. Muitas vezes nós até paramos para escutar. Mas muitas vezes não queremos entender o que Deus está falando conosco. Porque muitas vezes Deus requer mudança. Porque muitas vezes Deus requer que nós olhemos para o lado, nós queremos olhar para o lado esquerdo, Ele quer que nós olhemos para o lado direito. Mas quando olhamos para o lado direito, causa dor. Nós temos que mudar de rota, nós temos que mudar de destino, nós temos que parar com o que nós estamos errando, nós temos que mudar o nosso lugar, nós temos que olhar para o outro lado, e nós temos que olhar para o outro lado que causa dor. Nos conserta daquilo que estamos tanto acostumados de viver, acostumado, aleluia, de passar. Talvez Deus tenha outras coisas para nós, mas nós estamos muito acostumados de viver a atividade todo mundo na igreja. Quando você está do outro lado ali, você está um lado para você fala assim, aquele lado lá é meu, aquele cantinho é meu. Esse é o meu cantinho, aquele cantinho é meu. Eu não sei gastar no meu cantinho. Aí quando você chega na igreja, e não tem que sentar pro seu cantinho. Aí já acabou tudo pra você. Aí você já não adora mais. Você já não rouba mais. Você já não canta mais. Você já não glorifica mais. Porque tirou do seu lugar e voltou. Você falou, mas você jamais não fica lá. Sai, Abraão, da casa dos teus pais e do meio da sua parentela. Quando eu saio de um lugar que eu não tenho rumo, pastor. Quando eu saio de um lugar que eu não sou mimado, eu deixo. Quando eu saio de um lugar que eu não sou mimado, eu cresço. Eu aprendo. Eu ouvindo aquele que é tudo na hora do lado. Porque agora eu não sou mais mimado. Não tem ninguém para me mimar. Não tem ninguém para falar palavra pura para mim. Eu não quero receber palavra pura. Palavra do crescimento. Meu Deus, ele não passa a única vez. Meu Deus, aleluia, ele não liga. Meu Deus, ele não fala aqui, porque aqui é voltando. Você vai falar, porque você vai ter filho, você vai ter problema, você vai ter desafio, você vai crescer, você vai cair, o vídeo que não tem paz, você vai dar o vídeo, vai ser levado, se não for vida. Quando Deus falou para Abraão, sai do meio do caminho, Abraão. Talvez Abraão, a Bíblia não diz, mas talvez Abraão questiona dentro do seu coração. É tão bom ficar aqui comigo. É tão bom ter aqui o carinho da minha mãe. Mas eu queria levar Abraão comigo mais profundo. Sim, Deus queria levar Abraão comigo mais profundo. Deus queria mostrar para Abraão que tinha muito mais além daquilo que ele estava vendo. Talvez nós estamos muito acostumados a viver somente por um lado, mas devemos virar o outro para olhar mais do outro lado da campina, olha o que eu tenho pensado para vocês. Olha o Deus do outro campina que eu tenho pensado para sua vida.
Aí ele se arrancando alguma coisa das nós. Aí nós pegamos todos. Aí se eu tinha um problema, meu problema se tornou quantos? Não, tem que falar assim. Meu problema se tornou quantos? Eu só tinha um, mas agora tenho? Eu só tinha um, mas agora tenho? Agora eu tenho que resolver os meus problemas e os problemas dos outros que eu carreguei na parte de mim que não era para meu pai. A promessa não era para meu pai. A promessa não era para minha mãe. A promessa não era para os meus irmãos. A promessa era para o menino. E o menino também poderia dizer para o menino chato que eu falava aqui. Não tinha pena. E aqui não. Como é que ele está falando da mão? Eu vou pegar. Onde é que eu vou morrer? Onde é que eu vou pegar? Onde é que eu vou? O que é filho? A bênção do Senhor concederia. Mas agora não é para levar atrás. E a minha Bíblia diz que o motivo de Abraão ter levado lá atrás, Abraão até tinha uma promessa. Que Deus daria herdeiros para agora Deus, Abraão leva o seu sobrinho atrás dele. O que acontece com a promessa? Ela começa o quê? Tá. A promessa começa a tardar. Porque ele deve fazer o que Deus me mandou. Agora eu quis para mais. Mas seu irmão, Deus não precisa de ajuda. Fala com ele que ele estiver lá com você, ele não precisa de ajuda. Mas Abraão achou que levando Ló, ele estaria mais bem resguardado, mas Deus não tinha mandado ele levar Ló. E agora, aquilo que era para acontecer, vamos colocar assim, vamos conjecturar nessa noite. Talvez era para acontecer com um mês já, que eles tinham saído da casa dos pais dele, agora isso começa a retardar. Às vezes nós nos perguntamos assim, Senhor, por que essa promessa não se cumpre sobre a minha vida? Já levantou o profeta A, já levantou o profeta B, eu já ouvi diversas profecias e diversas confirmações através da sua palavra, isso não cumpre sobre a minha vida. Agora você pergunta, onde é que você tem consertado o seu altar? Aqui? Seria a sua simbologia. Qual passamos nós? Amém. Talvez a promessa de Deus tinha se cumprido na vida de Abraão se ele tivesse estudado Deus da forma que Deus ordenou para ele. A Bíblia tinha uma promessa, mas nós podemos conjecturar nesta noite que Abraão ouviu a proposta. A Bíblia não diz. Estamos conjecturando que Abraão ouviu a proposta do coração dele. Deve ser o sobrinho, porque ele pode te ajudar mais. A Bíblia não diz, estamos conjecturando. Talvez você vai ser mais bem sucedido porque você vai levar o teu sobrinho. E agora Abraão começa a ter problema. Os pastores de Abraão começam a ter problema com os pastores de Siló. O território. Porque talvez um chegava primeiro e queria colocar suas ovelhas ali no lugar melhor. O outro também chegava e queria colocar no mesmo lugar. E começou a dar problema.
Quem sabe na sua vida Deus manda você jejuar um dia, você quer jejuar uma semana. Quem sabe levando um propósito na igreja e você ir com uma coisa que você fala, eu vou fazer, mas você não faz. Quem sabe levando um propósito na igreja e você está aqui toda segunda-feira, buscando o altar e você, no primeiro dia você vem naquela pira, no primeiro dia você vem naquela alegria, no segundo dia você vem naquela certeza, mas não mexeu em 4 dias e você não entende. Mas houve uma concordância. Mas você falou que ia mudar de vida. Mas você falou que ia mudar de rumo. Mas você falou que ia mudar de atitude. Talvez na segunda-feira, diante do rumo de oração, da intercessão, você não olha pro outro, porque diante do meu coração está abrindo logo que, através desse rumo de oração, eu vou levantar o meu altar, vou ser edificado, e Deus vai mudar a minha história. Porque sobre você é uma promessa. Sobre você há uma promessa. Vou repetir mais uma vez. Sobre você há uma promessa. Eu vou repetir mais uma vez. Sobre você há uma promessa. Mas muitas vezes nós temos executado as propostas. Muitas vezes nós temos estado ouvindo as propostas e esquecendo que a promessa é maior do que a proposta. Esquecendo que a promessa é maior do que a proposta. Quem é a promessa do Senhor? Chama-se Jesus de Nazaré. Nunca parou, jamais falhará. Ele é aquele que abre porta e ninguém pensa. Ele é aquele, aleluia, que dá o caminho. Ele é aquele, a qual levanta e ninguém derruba. Ele é aquele, aquela parte e ninguém levanta. Ele é aquele, aquele cargo de uma ponta vida. Eu posso ouvir que não estou errado. A qual não posso salvar. Esse é o dono da promessa que foram feitas para vocês. É nós. E Abraão recebeu uma promessa. Vai, Abraão, sai. Abraão não tinha nem que olhar para a esquerda nem para a direita. Abraão não tinha nem que olhar se o sapato estava furado, se o sapato não estava, se a roupa estava bem, se a roupa estava ruim. Porque a minha e a sua Bíblia disse que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. E muitas vezes nós temos dúvida. Muitas vezes nós nos perguntamos, Senhor, será que vai cumprir sobre a minha vida? O será está atrapalhando. O será está deixando a hora atrapalhando que as promessas não acontecem na sua vida, Senhor. Sobre mim há uma promessa, eu sei que vai haver uma vida. Eu sei que vai haver desafio, mas sobre mim há uma promessa. Queira o inferno ou deixa de querer essa promessa, vai se cumprir sobre a minha vida. Nós temos uma grande dificuldade em escutar e colocar em prática. Nós temos uma grande dificuldade em escutar e colocar em prática. Por que, pastor? Porque a minha e a sua Bíblia diz que se ouvires, comerei o melhor da terra. Eu tenho certeza que esse alimento que Deus está falando, comerei o melhor. Não é alimento natural. É o pão que desce do céu. Não é um alimento que nós comemos e depois estamos com novo, mas é um alimento que nos edifica, aleluia, que nos edifica todos os dias. Se ouvir, mas nós temos dificuldade de escutar. Talvez nós até escutamos, balançamos a cabeça e concordamos, falando sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas nós saímos daquela porta para lá. Glória, calma. Que mesmo que Deus falou comigo? Qual que era essa promessa? Não tenha dúvida daquilo que Deus chamou. Não tenha dúvida daquilo que Deus separou a sua vida. Deus não separou nada igual para ninguém. Para cada pessoa Deus separou algo. Não existe, aleluia, de estar igual.
Se colocarmos dois genes idênticos junto, passa a sua digital aqui, um passa. Passa a sua digital aqui, o outro passa. Não é igual. É diferente. Você quer dizer com isso, pastor? O que Deus tem na vida do pastor Moisés não é o que ele tem na minha. O que Deus tem na vida da pastora Liana Canal, o que tem na vida da pastora Sabina. O que você quer dizer com isso, meu amado? Eu quero dizer que Deus tem algo preparado para a sua vida. Deus tem uma promessa muito mais além do que você está vendo na vida do seu irmão, sobre a sua vida. Deus tem algo muito mais além do que você está vendo, que eu vou fazer na sua vida. Mas por que ele está descobrindo? Porque você está olhando para aquilo que foi irmão esquecendo da promessa que Deus fez na sua vida. Por isso ele está descobrindo. Se Abraão tivesse saído caladinho, pegava a sua esposa Sarai e fosse caminhando para a terra que Deus ia mostrar, Deus tinha mostrado. Deus iria mostrar para Abraão a terra ainda. Talvez a promessa que Deus tinha na vida de Abraão não tinha demorado tanto para cumprir. Aí houve-se o desentendimento entre os pastores. E o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Me ajuda a pregar hoje. O que aconteceu? Cada um foi pro seu lado. A Bíblia diz que mais, nos versículos mais abaixo, Deus renovou o voto com Abraão. Abraão uma idade de 100 anos. Agora Abraão é pai. Sarai na idade de 90. Faça você Sara. Agora é mãe. Por que será? Aí você se pergunta, por que eu demoro tanto, Senhor? Porque eu não estou sabendo separar o que é e o que não é. Eu não estou sabendo separar o que Deus está me mandando fazer, o que Deus não está me mandando fazer. Eu estou me enrolando. Porque eu não estou dando meu filho naquilo que Deus tem falado na minha vida. Sobre uma promessa que já está sobre mim. Não está sobre os meus irmãos. Não está sobre as minhas irmãs. Está sobre mim. É sobre você a promessa. A fulano deveria estar aqui para escutar essa palavra. Não, é você que está aqui. Então a promessa está sobre você. Não é sobre fulano. E agora a promessa começa a se cumprir na vida de Abraão. E agora Abraão tem um filho chamado Isaac. Abraão agora é pai. Sara agora é mãe. Tem um filho chamado Isaac. Como aconteceu, como acontece no dia de hoje, também aconteceu na vida de Abraão. Vamos entender o porquê que Deus pediu Isaac como sacrifício. Por que será? No mais prático, quando você acaba de se alimentar, o que acontece? Vamos mais prático para você entender nesta noite. Você acabou de alimentar, o que aconteceu? Deu sono. Você já não quer mais ir na panela. Por que você está satisfeito? Sim, não. Não está mais com fome. Abraão, por sua vez, havia uma promessa de Deus. Dá um filho. Que o anjo apareceu e falou para ele que ia dar um filho para ele. Para ele e para Sarai. Aí essa promessa aconteceu. E eu tenho certeza, pastor, que Abraão era igual a muitos crentes de hoje. Antes de receber, 9 da manhã tinha propósito. Antes de receber, fazia caminhada ao monte. Antes de receber,
É uma semana de jejum, é uma semana de jejum. Não recebeu, continua orando. Não recebeu, continuava jejuando. Apresentava proposta aqui, proposta ali, porque queria receber. E agora já receberam. Agora sim, agora já não tem mais propósito, agora eu faço mal. Agora eu já não consigo mais. Agora eu já não tenho mais aptidão para poder propósito. Eu já não consigo mais porque eu faço mal. Mas antes de receber, eu tinha um erro de hoje, jejuava, apresentava devocional, corria pro monte, fazia evangelismo e fazia diversas coisas, para agradar a Deus, mas agora já recebeu. Agora eu já não faço mais devocional. Agora já não mais joga. Agora já não deve nem a sombra dele mais do que de exceção, porque já recebeu. É mentira que eu estou falando aqui? Quem acha que é mentira? Levanta a mão. Quantos de nós já recebemos alguma coisa do Senhor e nós há pouco paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de buscar, porque agora já recebi, agora já tenho. Mas agora olhando Deus para aquela situação, porque Deus precisava de Abraão comendo com a mesma roupa vazia. Deus precisava que Abraão fosse do mesmo jeito, como ainda ele mandou ele sair do meio da parentela dele. Não podemos falar que Abraão era morto porque ele tinha idade de 70 anos quando saiu. Mas a vitalidade de Abraão era de morto. A virtude de Abraão era de morto. Porque sobre ele carregava uma promessa. Sobre ele havia algo diferente. Mas agora Abraão já recebeu Isaac. E Deus olhando para aquela situação como olha para nós. Vamos ver até quando, como que ele vai. Vamos ver até quando que ela vai. Vamos ver até quando que ela vai suportar. Vamos ver até quando ele vai suportar. Aí agora, como nós escutamos mais que eu praticando, nós começamos a procurar. Por que você não conseguiu falar em língua hoje? Porque o louvor cantou, tá bom. Aí, por que você não conseguiu orar hoje? Porque quem estava me ensinando a primeira oração estava falando muito baixo. Por que você não conseguiu fazer jejum hoje? Porque eu tinha que fazer o exame, aí eu tinha que tomar um remédio. Não é assim? Elas começam a baixar de peito. Aí Deus olhando para a situação de Abraão falou: o que eu vou fazer com Abraão? Abraão, traz aqui. Traz aqui o sacrifício. O sacrifício para Abraão era coisa fácil. Mesmo ele estando ainda meio tateando, mas era coisa fácil, porque Abraão era homem de monte. Abraão era homem que orava. Abraão era homem que jejuava. Então para ele sacrifício era coisa pouca. Mas até então agora Deus fala com Abraão qual era o nome do sacrifício. Deus fala para Abraão: traz o seu filho Isaque como sacrifício. Abraão traz o seu filho Isaque como sacrifício. Deus está nos chamando atenção essa noite, amado. Deus está nos chamando atenção nessa noite, amado. A Bíblia vem clara: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde que nós estamos depositando o nosso coração? Qual altar que nós estamos depositando o nosso coração? Porque a Bíblia vem clara: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O tesouro, o coração de Abraão naquele momento estava ludibriado, alegre, porque tinha agora um filho e agora Deus só para ele entrega como sacrifício. Entrega seu filho como sacrifício. Mas Abraão, apesar de tudo, Abraão era obediente.
Apesar de tudo, Abraão ainda ouvia a voz do Senhor. Apesar de tudo, muitos de nós ouvimos a pregação. Apesar de tudo, muitos de nós ainda lemos Bíblia. Apesar de tudo, muitos de nós ainda continuamos caminhando para a igreja. Apesar de tudo, ainda nós louvamos, ainda nós fomos diante do Senhor. Apesar de tudo, ainda nós tentamos levar uma vida de santos. Porque ainda estudamos. Mas muitas vezes não compreendemos. E Deus falou para Abraão: traz aí seu filho como sacrifício. A minha Bíblia e a sua diz que Abraão saiu pela madrugada. Por que será? Por que será que Abraão saiu pela madrugada? Porque se Sara visse Abraão saindo com Isaac, porque o coração que estava no altar era do Abraão, não era de Sara. Se Sara visse Abraão saindo com Isaac, não ia. Porque o espírito matéria ia falar: não vai, não vou deixar meu filho ir. Não é assim mesmo? Cadê as mães de plantão aí? Quem deixar aí? Ninguém vai levantar mais, pastor, porque ninguém ia deixar. Mas o coração que estava no altar não era de Sara, era de Abraão. Quem ouvia como sacerdote não era Sara, era Abraão. Vou repetir mais uma vez: quem ouvia como sacerdote da casa não era Sara, era Abraão, que era o sacerdote da casa. A ligação era direta com Abraão. E Deus falou que Abraão traz o seu filho. E a minha Bíblia diz que Abraão pegou alguns dos seus servos e foi até o monte. E o filho, como obediente que era, foi com o pai. Está ouvindo? Filho obediente foi com o pai. E foi de caminhada. E chegando ao pé do monte, não subiram todos. Por que será? Porque nem todo que está caminhando com você está preparado para ver o que vai acontecer dentro do seu propósito. Porque nem todos que estão com você na caminhada não estão preparados para ver o seu propósito. Então, conseguiu. Somente Abraão, seus filhos, carregando aquele fechinho de lenha. Isaac, humildemente e calmamente, perguntou ao seu pai: papai, onde está o cordeiro? Abraão, com um aperto no coração, tem certeza que estava apertado, falou aos seus filhos: bichos, vou virar. Abraão poderia até estar meio balançado, mas ele ainda não acreditava no poder de Deus. Abraão podia até estar triste, mas ele ainda não duvidava do poder de Deus. Deus proverá. Então a minha Bíblia diz que ocorreu aquela cerimônia para o sacrifício. E logo após, quando Abraão estava para tirar a vida do seu filho, o anjo bradou e falou a Abraão: não faça isso. Porque agora eu vi que no seu coração ainda tem, aleluia, Senhor Deus. O coração de Abraão estava virado ainda para Deus. Mas e aí, pastor? Quem tem? Acabou a história? Não. Por que Deus fez isso com Abraão? Deus não queria Isaac. Não.
não queria Isaac. Deus não queria tirar a vida do filho de Abraão de uma promessa. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria que Abraão voltasse a sua vida para o lugar. Abraão, aleluia, Deus queria que Abraão, aleluia, continuasse a mesma vida que ele tinha antigamente, aleluia, de comunhão, de altar, de, aleluia, de oferecer sacrifício. Deus queria chamar a atenção de Abraão para ele, o teu coração não está lá, o teu coração está aqui no altar. Deus queria chamar a atenção de Abraão para que novamente ele voltasse a sua vida para o altar. Por que, pastor? Porque muitos de nós recebemos a promessa e aquilo que Deus tem sobre a promessa sobre as nossas vidas, e esquecemos que o nosso coração está sempre ligado no altar. E através daquilo ali, Abraão consertou o seu altar diante de Deus. Através daquele sacrifício, houve uma restauração do altar novamente diante de Deus. Porque Abraão não precisou sacrificar o seu filho e verdadeiramente Deus proveu o cordeiro. Mas pastor, não vai acontecer se Deus não proveu a família. Pastor, o que vai acontecer? Deus vai abrir porção na porta. Pastor, o que vai acontecer? Deus vai jogar a primeira para a terra. Pastor, o que vai acontecer? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vem a igreja, 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 vem a igreja. E você igreja é uma porta não fica. E você é a igreja, abre a porta e glorifica esse Deus. Aleluia! Oh, maravilha! Aleluia! Coloque o seu coração da palavra para ele novamente, meu amado. Aleluia! A promessa que ele tem na sua vida vai cumprir. Então não quer ficar com esse dupla e você, aleluia, esse até aqui ele chamou para fazer. Porque nós somos assim. Cumpriu a promessa. Logo eu fico frio, mas eu creio que aqui não morro desse jeito. Eu creio que o povo da luz do mundo é ingrato. Glória a Deus. É um povo lavado, remido, sacudido e curado pelo poder de Deus. É um povo lavado, remido, sacudido e curado pelo poder de Deus. É um povo lavado, remido, sacudido e curado pelo poder de Deus. É um povo lavado, remido, sacudido e curado pelo poder de Deus.